Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para você 25 funções e fórmulas utilizando horas no Excel. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Também faço o download gratuito dessa planilha aqui embaixo, tanto a preenchida quanto a em limpa, para você poder testar junto comigo ao longo desse vídeo. Também te convido a ser nosso aluno do curso Excel Completo, uma formação profissional de Excel que vai desde o Excel básico até a criação de sistemas no Excel, uma formação vitalícia, você vai ter acesso para sempre. E agora está na Black Friday, está em 10 vezes sem juros. Como eu disse, acesso vitalício, ainda te dou 30 dias de garantia. Não gostou? Só entrar em contato que a gente cancela para você, tá bom? Não perca a chance, está no melhor preço do ano, em 10 vezes sem juros, e vai até o dia 30 apenas essa promoção, tá bom? Então aproveita, não deixa para amanhã. Deixei o link aqui embaixo na descrição, ok? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Então vamos ver agora 25 fórmulas e cálculos feitos com hora no Excel. Eu vou baixar aqui um pouquinho, então eu tenho alguns valores aqui de hora, né? Tá com da hora, minuto e segundo, hora inicial, hora final, hora de texto. Então o primeiro cálculo que nós vamos fazer é converter um texto em hora. Nota que aqui nós temos horas, né? Mas elas estão no formato de texto. Nota que eu tenho aqui um tracinho na frente, né? Eu tenho um apóstrofe, que nota que ele é então o formato de texto. Pode estar assim ou pode estar como texto aqui também. Se eu passar o mouse aqui, você nota que aparece média, soma, tudo. Porque ele está no formato de hora normal e esse não está. Então como é que eu faço? Um jeito de resolver é vir aqui e multiplicar ele por 1. Isso vai fazer com que ele faça uma conversão implícita desse valor, fazendo que ele seja convertido então em um número, ou seja, em uma hora. Então quando eu faço isso, automaticamente ele vai lá e converte. Agora se eu passar o mouse, nota que já está tudo funcionando. Vamos para o segundo cálculo, que é o campo de valor tempo. Então, o cálculo de valor tempo faz isso aqui. Vou vir aqui, igual valor tempo, ponto tempo. Eu vou fazer o seguinte, converte uma hora, né, uma hora de texto, em um número de série. Então, é a mesma coisa que a gente fez agora, só que ao invés de usar o vezes 1, nós vamos fazer uma conversão usando o valor tempo. Então, abre parênteses, vou vir aqui, fecha parênteses, e pronto, também está funcionando normalmente. Fez exatamente a mesma coisa que a gente fez ali com o vezes 1, tá? Então você pode fazer vezes 1 ou o valor tempo vai dar no mesmo. Em formatações, a gente também pode utilizar formatações com data e hora. Olha que interessante. Então, se eu quiser colocar um texto aqui, por exemplo, a entrega deve ser feita às 8h50, né? Por exemplo. Então, eu posso fazer o seguinte. Posso fazer assim, ó, Ctrl 1, tá? E aqui eu vou fazer um texto. Já tinha um texto ali, mas eu vou botar aqui de novo, ó. Você vai botar em personalizado e aqui você vai digitar, entre aspas duplas, a entrega deve ser feita às... E daí você coloca ali o valor, né? Eu vou fechar aqui, HH2.mm. Esse HH2.mm fora do apóstrofe, fora do aspas duplas, significa que eu estou utilizando uma notação. Então significa que eu vou formatar, então, quando for hora e minuto. Vou formatar e vai ficar assim. Vou dar um OK. E agora, quando der um igual e selecionar uma hora aqui qualquer, você nota que ele cria automaticamente uma formatação. Isso não é um texto. Como é que eu sei? Clico duas vezes aqui, ó, e olha só, os cálculos continuam sendo feitos normalmente. Diferente do que quando a gente tinha um texto, certo? Ele simplesmente está formatado desse jeito, mas não quer dizer que o valor seja este, tá? Vamos continuar aqui então, esse sim, formatar como texto. Nesse caso aqui, aí sim, nós vamos fazer ele formatar como texto. Vamos formatar, vamos colocar escrever como um texto ali. Como é que eu faço então? Vai fazer assim, ó, igual a previsão de aterrissagem é as, daí você vai colocar aqui, as, e daí eu vou botar assim, entre aspas duplas, tá? Só assim por enquanto. Aí eu vou juntar utilizando o e-comercial e vou utilizar então uma formatação de texto. Se eu colocar direto aqui, ó, seleciono por exemplo o horário, você vai ver que ele vai formatar como um número decimal, porque todos esses números, data e hora, são armazenados dentro do Excel de modo decimal, de modo como número. Eu preciso formatar ele se eu quiser que ele fique aqui adequado. Então como é que eu faço? Vou apagar o B8 e vou colocar assim, pri, ponto, nem sei se precisa pri, ponto maiúscula, só direto ali, ó, texto, abre parênteses, e nesse texto aqui eu vou passar para ele a célula que eu tenho ali do valor, certo? Ponto e vírgula, e agora eu vou passar para ele o formato de texto.
Esse formato é exatamente aquele que a gente fez ali quando estava personalizar. Então eu vou botar para ele aqui, ó, por exemplo, HH:/MM, tá? Fecha aspas duplas, fecha parênteses, dá um Enter e tá ali, então, ele formatado exatamente como estava antes. A diferença, ele agora está como texto mesmo. Nota que ele está contando, não está fazendo, então, aqui as médias, os cálculos que a gente tinha antes. Não dá para somar isso aqui, por exemplo. Agora isso aqui dá, tá bom? Continuando, então, nós temos agora as funções hora, minuto e segundo. A função hora, minuto e segundo servem para a extração de dados de hora, minuto e segundo a partir de uma hora. Então é bem fácil de usar, basta fazer assim, igual hora, abre parênteses, seleciona a hora que for, fecha e dá um OK e pronto, tá? Só isso. Igual hora, minuto, abre, seleciona o minuto que for, fecha e pronto. Igual segundo, abre parênteses, seleciona, fecha e OK, tá? Então, nota que é bem fácil, né? Não tem segredo nenhum de utilização, mas é bem útil para fazer extração de dados. Quando eu quero extrair, saber exatamente somente a hora que era, ou um minuto, segundo, fazer cálculos com isso também, ok? A função agora, ela vai retornar a hora, data e hora agora, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. É simples assim, ó. Igual agora, você não passa nenhum parâmetro para ele, só abre e fecha parênteses e dá um Enter. Ele vai passar para ti a data e a hora atual. Se eu dar um F9, ele vai ficar recalculando. Deixa eu botar o segundo aqui para você ver, ó. 2.ss. Ó, quando dá um F5, F9, ele vai recalculando esses valores aqui, ó. Tá? Clicar duas vezes aqui, ó. Nota que ele tá, todos vão estar o mesmo valor sempre. Percebe? Tá? E pode também, se eu quiser somente a hora, não quiser que passe o dia, né? Basta fazer assim, ele seleciona, né? Mudei aqui a formatação para HH:/MM 2.ss e pronto. Muito bem. Agora também tem um atalho que você pode utilizar para ele cravar então o valor. Eu quero colocar a hora agora, mas eu não quero que ela fique dinâmica. Então, se eu quiser fazer isso, o atalho é Ctrl, dois pontos, ou seja, Ctrl Shift e aquele sinal dois pontos. Por quê? O dois pontos está acima do ponto e vírgula no teclado. E daí eu dou um Enter. E pronto, ele vai pegar então o horário que eu estou naquele momento. Então, ó, Ctrl Shift e pronto. Se eu pegar ele aqui, ó, Ctrl 1, colocar dois pontos SS, né? Você vai ver que ele está aqui, ó, Ctrl Shift, dois pontos. Ele pega somente o horário sem os segundos, tá bom? Isso é importante de salientar. Perfeito? O formato de tempo é para a gente montar uma hora. Então, se eu quiser montar uma hora com a hora, minuto, segundo, né? Se eu quiser criar ele dinamicamente, muitas vezes em fórmulas, você vai fazer assim, ó, tempo, e não converte horas, minutos e segundos fornecidos como números em um número de série do Excel formatado como formato de hora. Abre parênteses, ele está pedindo então a hora, o minuto e segundo, tá? Então eu vou pegar aqui a hora, por exemplo, que a gente tinha extraído daqui, ponto e vírgula ao minuto, ponto e vírgula ao segundo. Nota aqui em cima, ó, tá? Ó, hora, minuto, segundo. Fecha parênteses, dá um Enter e tá ali, ó. A hora, minuto, segundo. Agora, de novo, tá no formato de hora, como a gente pode notar. Aqui embaixo ele somou, fez a média, fez os cálculos normalmente. Ok? Agora vamos fazer alguns cálculos com hora aqui. Então, como é que eu faço um cálculo com hora? Se eu quiser adicionar horas, por exemplo, eu quero pegar essa hora aqui e quero adicionar 5 horas. Eu não posso fazer direto assim, ele não vai funcionar, tá? Como você pode notar. Então, eu tenho que colocar assim, ó, dois pontos, entre aspas duplas, né? 0,5, 2.00, fecha e pronto. Então, ele já vai entender com isso que eu estou acrescentando, então, 2 horas, 5 horas. No caso, eu tenho que colocar entre aspas duplas, senão não funciona. Se eu botar simplesmente assim, ele vai dar problema, tá bom? Então, tem que botar entre aspas duplas para fazer qualquer cálculo de soma no Excel. Soma, redução, também tanto faz, tá bom? Agora vamos reduzir algumas horas dali. Então, eu vou pegar essa hora que eu tenho lá, por exemplo, aqui, menos 0,7, 24. Fecha as duas duplas e pronto. Nota que ele também diminui, né? Exatamente. Tanto hora, minuto e segundo. Ele diminui isso automaticamente, tá bom? Então, não tem dificuldade nenhuma da gente fazer isso aqui. É só diminuir mesmo diretamente. A única coisa que você tem que lembrar é que tem entre aspas duplas, ou você vai lá e seleciona um outro horário de uma outra célula e também faz o cálculo que também vai funcionar. Esse menos esse também funciona igual, tá bom? Então, se quiser pegar as horas assim também,
pode fazer sem problema nenhum. Ou desse jeito, ou daquele jeito que eu fiz ali agora. Vou voltar para cá. Adicionar horas 2. Essa é uma outra forma da gente adicionar horas. Nesse caso aqui, eu quero acrescentar horas de modo que ele vai passar do horário final do dia. Veja. Então, eu vou pegar essa hora final aqui, por exemplo, mais 20 horas. Obviamente que ele vai passar do horário. Deixa eu botar como é que é o normal dele, para você ver, porque no teu ele vai aparecer assim, ó, tá? Então, por que que apareceu desse jeito aí, 5h37? Porque ele passou para o dia seguinte. Se eu pegar essas duas datas e mudar ela para o formato de dia a dia, mês mês, ano ano, HH, dois pontos MM, tá? Você vai notar que eles estão com datas diferentes. Esse está 0001, esse está 0101, significa que ele passou o dia, né? Mas eu não quero saber isso, eu quero saber quantas horas eu tenho quando eu coloco 9h37 mais 20 horas. Então, como é que eu faço isso? Deixa eu mostrar aqui como estava antes. Estava assim. Então, como é que eu faço isso? Nesse daqui, você vai fazer o seguinte. Vai vir aqui, em hora, personalizado, e vai selecionar esse cálculo aqui, ó. Hora, 37, 2 pontos, 30, 55, tá? Pode dar um OK. E aí sim, ele vai calcular somando as 20 horas que nós temos ali em cima, ó. 29,37, tá? Essa é uma dúvida bastante comum. E essa é a anotação dele. Você nota que tem um H, só que não HH direto, mas entre colchetes. Basta duplo clique ali e pronto, agora ele está somando certinho a quantidade de horas, vamos dizer, totais que eu queria que tivesse, que eu queria aparecesse. Agora vamos fazer um cálculo de tempo decorrido entre a hora final e a hora inicial. Então, para isso eu vou fazer assim, hora final menos hora inicial e pronto. Nota que teve um momento que ele estourou, né? Ele passou ali, por quê? A hora final é maior que a hora inicial, e isso é um problema. Isso significa que ele estourou, está dizendo que essa hora aqui é maior que essa hora aqui, é menor que essa hora aqui. Então, como é que eu faço quando tem cálculos com horas negativas? Não estou considerando que a pessoa trabalhou nesse horário, começando nesse horário e terminou naquele. Eu só quero saber a diferença de horas, independente se é positivo ou negativo, eu quero que identifique. Por exemplo, seria aqui como banco de horas. Quanto que a pessoa gastou, quanto ficou devendo. Mas nesse sentido assim, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui do ladinho. Então, veja que estourou. Então, negativo ele não faz, ele dá pau, dá erro de cálculo. Não é porque ele está pequeno, não. É porque ele simplesmente ele não faz. Tá bom? Então, como é que a gente contorna isso? Tem algumas formas, né? Vamos a algumas. Então, aqui eu vou verificar se essa célula aqui é maior que essa célula ali. Eu vou fazer assim. Fazer uma função, uma fórmula. Igual C, abre parênteses, C8 é menor que B8, né? Se o C8 for menor que B8, então, daí eu vou colocar um texto, um tracinho ali para dizer que é menos, certo? E vou colocar o texto, igual ao texto que a gente viu antes como é que faz. E vou colocar ABS. O ABS ele retorna a soma absoluta, ou seja, ele vai desconsiderar o valor negativo, ele vai desconsiderar o cálculo negativo, vai retornar um valor positivo dali. Abre parênteses, C8 menos B8, hora final menos hora inicial, certo? Fecha parênteses, os pontos, e eu tenho que transformar ele em hora novamente, né? Para isso a função de texto, e pronto. E se não, né? Se o C8 for maior que B8, então, que é o normal, daí C8 menos B8, que é o cálculo que a gente viu anteriormente no tempo total. Fecha e dá OK, e olha só. A única diferença é que agora ele está fazendo o cálculo, ele está aparecendo o valor, está ficando negativo ali na frente, né? Se você quer apenas visualmente, não quer fazer nenhum cálculo com esse valor, nota o que eu estou falando, então tá OK, não tem importância nenhuma. Porque tem momentos que ele vai dar ali negativo e vai dar o erro, né? Não vai fazer certo não, tá? Quando tá negativo ali, eles consideram negativo ali, tá? Não existe número negativo, então por isso ele desconsidera, ó. Ó, tanto faz, ó. Ele até conta, mas ele não diminui. Tá vendo ali embaixo? Tô passando aqui para você notar aqui embaixo, ó. Certo? Então esse negativo ali é um traço mesmo. Não quer dizer que o número ficou negativo, quer dizer visualmente ele ficou negativo. É só para isso mesmo. Então se você quiser mostrar negativo, então faz desse jeito aqui, ele está mostrando a diferença que é 19 minutos negativo. Então agora horas decimais. Para horas decimais eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou pegar esse valor vezes 24. Com isso eu estou convertendo e sabendo quanto que 47 minutos é de uma hora, certo? E aqui, ó, por exemplo,
está notando que eu tenho 1,15, ou seja, 1 hora e 15% de 1 hora, que seria 8 minutos que nós temos ali, tá? Então isso ali que significa. E esse aqui 0,33 não significa 33 minutos, significa 0,33 de 1 hora. E nota então que ele ficou negativo, né? Vai estar representando 33 de negativo decimal de um dia 1 hora, certo? 33%. Muito bem. Cálculo de hora negativa decimal. Então, para fazer o cálculo da hora negativa decimal é até mais fácil. Você vai fazer assim, ó, por exemplo, C8, eu vou abrir parênteses, né? C8 menos B8, ok? Vezes 24. Então, C8 menos B8, o valor que eu tenho, tem que botar entre parênteses, porque é o valor que eu tenho ali como resultado. Eu vou multiplicar com 24, como eu fiz agora em horas decimais. E aí eu tenho aquela diferença, exatamente o que a gente fez aqui, né? Só que pegando já o valor calculado ali, eu só peguei e multipliquei aqui, pegando a diferença, fazendo por ali a diferença direto, tá? Isso é bem interessante, como a gente vai ver em seguida, tá? Daí fica bom, muito bom, quando a gente vai trabalhar com valores, por exemplo, eu quero calcular o quanto que eu tenho que pagar para esse funcionário, ou tenho que descontar. Então é para isso que ele serve principalmente, vai ficar bem mais fácil, não é tão visual, né? Porque não dá para dizer que isso aqui é 1 hora, né? É 79% de 1 hora, por exemplo, 47 minutos. Não dá para dizer que é a mesma coisa, né? Visualmente. Fica um pouco mais difícil fazer, mas é mais fácil. Para dentro do cálculo é melhor. Minutos para decimais. Então, se eu quiser calcular agora, converter minutos para decimais, saber o quanto que minutos são de decimais, daí você vai fazer assim, ó. Igual, mesma coisa, ó. Abre parênteses. C8 menos B8, tá? Vezes 24 vezes 60, certo? Antes a gente fez vezes 24 e aqui a gente fez vezes 60 para saber quantos minutos a gente tem naquele total ali do decimal, né? Para aquele valor ali, para aquela diferença de valores que eu tenho ali. 47 minutos, vírgula 33, certo? Que é aquele que a gente viu agora há pouco, ó, 47 minutos, certo? E a parte dos segundos ele aparece ali também quanto decimal de segundos, certo? Então tem 47 minutos inteiros e mais 33% de um segundo. De um minuto, no caso. E para segundos, nós vamos fazer assim. Já deve estar imaginando, né? Que vezes 60, então, igual, abre parênteses, C8 menos B8, vezes 24 do dia, vezes 60 dos minutos, vezes 60 dos segundos, e é isso aí, 2.840 segundos, tá? Então, a gente está convertendo essa diferença que a gente tem aqui em segundos, tá? Então, a gente tem elas aqui, ó. Quantos segundos inteiros a gente teve ali. Que tem um valor também ali embaixo, certo? Nota aqui, como eu disse antes, tem 19 minutos, certo? E 53% de 1 minuto. E aqui nós temos menos 1.172 segundos, ok? Agora no valor hora, deixa eu botar um valor hora qualquer aqui, vamos dizer que a pessoa recebe R$ 82 a hora. Eu quero saber o quanto que eu tenho que pagar para ele pela hora extra, pelas horas trabalhadas. Então, como é que eu faço isso? Hora vezes valor. Esse cálculo de hora vezes valor é feito da seguinte forma. Eu vou multiplicar esse valor aqui, que eu tenho, pelo valor de cálculo de hora negativa decimal. Então, eu vou pegar esse valor vezes cálculo de hora negativa decimal. Cliquei ali e pronto. Mas o que é aquele cálculo de hora negativa decimal? Vamos pegar ali. Vamos recapitular a hora decimal. Está do ladinho ali. Nota que a diferença vezes 24. Então, aquele valor que a gente vê, a diferença de cálculo, a quantidade de minutos que a gente tem ali, né? A gente vai multiplicar por 24 e daí vai funcionar. Pode pegar esse 47 também direto aqui, vezes 24 também vai dar. Só que é melhor pegar pelo decimal, né? Vai ficar melhor porque esse aqui, como eu disse antes, é aquele cálculo de hora negativa que vai dar problema em algum momento. E quando a gente usa decimal, não. Ele já vai fazer o cálculo do negativo. Então, eu posso pegar esse 8 menos B8 vezes 24 lá também e colocar direto aqui, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Igual, abre parênteses, a diferença de horário que eu tenho, final menos inicial, vezes 24 e vezes o valor que eu tenho aqui, certo? Então, é por isso que tem vezes 24 para a gente calcular e converter em decimal para poder fazer o cálculo. E por isso que a gente tem, então, uma parcial de quantos minutos que a gente trabalhou ali, 47, vezes 82 vai dar, então, 64,68. Nota também que aqui está dando negativo, onde a gente tem aquela diferencinha ali de valor, certo? Onde tem horas negativas trabalhadas, deu diferença de horas ali de 19,53. Ou seja, aqui mais pelo ladinho dá para ver os minutos,
menos 19 minutos, certo? Então, 19 minutos deu menos R$ 26, ok? Então, vamos trabalhar agora com tempo aleatório. Como é que eu faço para fazer uma lista de tempo aleatório, uma matriz aleatória de tempo? Bom, não é muito difícil. Nós vamos fazer assim, ó. Igual matriz aleatória. Deixa eu colocar alinhado aqui à esquerda. Igual matriz aleatória, que é uma função de matrizes dinâmicas, uma função nova, certo? No primeiro eu vou botar aqui a quantidade de linhas que eu quero, por exemplo, 24, certo? Ponto e vírgula para o número de colunas, ponto e vírgula para o número de mínimo, certo? Só isso. Aí eu vou passar para ele qual é o valor inicial que eu tenho. Por exemplo, no caso aqui, eu vou passar o 16, que é esse número que eu tenho, a hora inicial. Fecho parênteses, dou um Enter e nota que ele automaticamente pega e já gera, ele já entende automaticamente que eu estou falando de horas. Ele converte, faz ali números aleatórios de horas para você. Então não precisa fazer cálculo nenhum, não precisa fazer nada de conversão, simplesmente passa para ele como é que tu quer, certo? A hora ali inicial e pronto, ele já faz para você decimais esse valor. Se eu pegar o valor e colocar aqui, né, como número, você vai notar que ele é uma parte, uma fração de dia, né? De hora do dia. Muito bem. Outra forma de fazer, e também pode fazer o seguinte, se eu quiser que você fique classificado, pode colocar um classificar, abre parênteses, fecha parênteses final, e ele vai ficar então uma matriz classificada de horários, tempos aleatórios para você fazer testes, estudos. Tempo aleatório 2. Outra forma de a gente fazer um tempo aleatório, eu posso de repente querer gerar tempos, horários, entre dois horários, por exemplo, entre as 8 e as 17. Para fazer isso, eu vou fazer o uso de algumas funções. Então, primeiro, eu vou usar a função tempo para eu converter o valor que eu gerar agora em formato de tempo. Então, abre parênteses. E aí, no primeiro campo, eu estou pedindo a hora, certo? Tá ali, ó, hora. Então, eu vou botar aleatório, entre, abre parênteses. E daí eu vou botar a hora que eu tenho ali. A hora onde eu vou extrair, lembra que a gente viu antes? A hora que eu tenho aqui, inferior e superior. Superior vai ser essa outra hora ali. Hora, abre parênteses, hora 17. Só isso. Agora, para o minuto, eu vou colocar aqui, ó. Eu fechei aqui? Fechei. Agora, para o minuto, eu vou botar aleatório, vou dar um Alt Enter. Para o minuto agora. Aqui. Falando dessa função. Aleatório, entre. E aí eu vou colocar o valor entre 0 e 59 minutos, certo? Fecho parênteses. E para o segundo eu vou botar 0 mesmo. Não, você poderia colocar entre 0 e 59 também. Se quiser, pode colocar até para testes, ó. Se eu quiser botar para o segundo, seria a mesma coisa também. Para fim de teste, eu vou colocar o segundo também ali também. Fecho parênteses, dou um Enter e pronto. Então ele gerou agora um horário aleatório, né? Baseado naquelas datas, nos horários que eu tenho lá em cima. Se faltou eu travar aqui, vou dar um F4, ó. Pronto. Aí eu arrasto para baixo, tá ok. Então, utilizando aqueles dois valores em cima. Gerando, então, uma lista agora de horários aleatórios também, entre as 8 horas e as 17. Nota que não tem nenhum passando ali para 18 horas. Se você quisesse que fosse 17 cravado, daí você tinha que fazer um cálculozinho diferente ali também, mas pode fazer também. Tá? Só botar 16,59 nesse caso ali. 16 horas. Então, agora nós vamos criar uma lista sequencial. Então, como é que eu faço? Claro que eu posso vir aqui 8800 e arrastar para baixo. Funciona. Mas vamos dizer que eu queira fazer isso dinamicamente. Então, para isso, nós vamos fazer uso de algumas cálculos que a gente viu até agora nessa aula. Então, você vai fazer assim, ó. A primeira vai ser tempo, abre parênteses. A tempo vai fazer a conversão de horários de tempo passando ali números inteiros para hora, minuto e segundo. Sabendo disso, eu vou usar a função sequência agora para eu montar então uma quantidade ali, o tempo que for a quantidade de horas, certo? Então eu quero fazer uma lista colocando 8, 9, 10, 11 até as 18 horas que ele vai converter então em horário. Então a quantidade de linhas vai ser então hora, abre parênteses, aí eu vou pegar a hora final, fecha, menos hora inicial, abre parênteses aqui, certo? E essa é a quantidade de horas. É essa quantidade de linhas que ele vai gerar, certo? Então eu tenho que colocar mais um, porque eu estou pegando a diferença entre os dois. E eu quero que às 18 horas também apareça. Então para isso eu vou somar mais um. Ponto e vírgula para o número de colunas,
ponto e vírgula, e agora eu tenho que passar para ele a hora inicial. Para eu converter essa hora aqui em hora inicial que ele vai entender, ele tem que começar em 8 horas. Então eu tenho que passar assim, ó, int, abre parênteses, AB5, vezes 24, certo? Então eu tenho que passar desse jeito aqui, senão ele não vai entender, ok? Ele vai entender e vai fazer um cálculo errado começando do zero. Então aqui ele vai começar das 8 horas certinho, que é o cálculo que eu tenho ali, ó, certo? Então agora eu vou fechar parênteses aqui, ponto e vírgula por minuto, ponto e vírgula por segundo passa zero, fecha parênteses, dou enter e está ali, então, gerada a nossa lista, certo? Para ele começar das 8 horas, então eu fiz daquele jeito ali que você viu agora, né? Multiplicando por 24 e passando como inteiro esse valor aqui, tá? Se eu passar somente assim, também funcionaria, na verdade, nem precisaria do int ali, não teria problema. Eu estava pensando se ia precisar desse int ali ou não. E agora nós vamos fazer o último cálculo, que é criar uma lista de meia em meia hora. Nós vamos fazer assim, começando em 8 horas. Eu vou ter, então, 8 horas e 30 minutos. Tá? E por aí vai. Daí eu vou arrastando e ele vai criando, né? De meia em meia hora. Como é que eu faço isso dinamicamente? Nós vamos usar de novo a função sequência, a função tempo, tá? Só que de uma forma diferente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tempo, abre parênteses. No primeiro campo, que é o campo de hora, eu vou pegar a hora inicial, a hora, vou extrair a hora do 8. Então, esse aqui vai ser 8 horas, vai ser a hora que ele vai começar, certo? Então, aqui lembrando que eu estou falando de 8 decimal, porque eu estou passando dentro do tempo, tá? Então, para começar às 8. E o que incremento que eu vou fazer? Agora vai ser de meia em meia hora. Então, eu vou fazer uma sequência de meia em meia hora. Abre parênteses. De quanto vai ser essa sequência? Quantas linhas eu vou criar? Eu vou criar 20 linhas, certo? Porque das 18 até as 8 a gente já viu que dá 10. Então eu vou criar 2 vezes isso. Então eu vou pegar aqui, hora, abre parênteses, 18, menos hora, abre parênteses, 8. Fecha parênteses. Tá certo isso aqui? Ainda não, porque são 20, né? Então eu tenho que fazer vezes 2. Porque agora tem de meia a meia hora, senão ele vai parar na metade, certo? Então eu tenho que multiplicar, porque uma hora vai ter 2 intervalos de 30 minutos. Mais um para eu pegar a última linha, que é o 18. Tá bom? Ponto e vírgula. E agora a quantidade de colunas não tem nada. Ponto e vírgula para o início vai ser a 0. Vai começar a 0800, né? Lembrando que agora eu estou criando um minuto, tá? E vai fazer o passo, que é o step, né? De quanto em quanto vai ser esse incremento de 30 em 30 minutos. Então, por isso que eu coloco 30 ali. Ponto e vírgula 0 segundos. Fecha parênteses, dou enter. E olha ali, então, gerada a nossa lista até as 18 horas. Certinho, tá? Então, é desse jeito que a gente pode trabalhar aqui, criar listas também de 1 hora a cada 30 minutos. Ao longo desse vídeo, você viu vários cálculos com hora no Excel. Baixe aqui pronto a planilha e também limpa para você testar e você aprender e reforçar esse seu conhecimento. Se você gostou também, já deixa o seu like. Quando estiver fazendo download, já faz ali, deixa o seu like e se inscreve no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado, pelo menos. Também te convido a ser nosso aluno no curso Excel completo, uma formação profissional voltada ao mercado de trabalho, voltada realmente a você se destacar, conseguir aquele emprego, aquela promoção que você tanto deseja. Ela vai desde Excel básico, passando pelo Excel avançado, avançado 1, avançado 2, VBA 1, VBA 2. Você vai ter ainda Excel Dashboards, Power Query, DAX, Power BI, Word, PowerPoint. Então, realmente uma formação muito completa, muito abrangente, todas com acesso vitalício certificado e a nossa garantia de 30 dias. Não gostou, é só entrar em contato conosco, você não perde nada. Além de todos esses benefícios, você ainda pode comprar ele no melhor preço do ano. Estamos na Black Friday, pode comprar em 10 vezes sem juros. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição, vai somente até o dia 30, então aproveite, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.